Fala galera, gravando agora, seja muito bem-vindo ao nosso curso Escolhi Aprender Matemática para o concurso da EBSER, tá? Já vimos a Lei 12.550 e agora a gente vai entrar no decreto. Decreto 7661/2011, tá galera? Então, tá sendo gravado ao vivo pelo Instagram, mas quem viu, viu. Não fica gravado, tá? É no momento da live, ao vivo, no caso. E agora, vamos lá, beleza? Então, vou sair da tela aqui e vamos começar direto a nossa aula, beleza? Então, escolhi Aprender Matemática, o nosso curso para você gabaritar legislação do SUS, legislação da EBSER e também raciocínio lógico matemático, beleza? Então, vamos lá, olha só. Decreto 7661 de 2011, beleza? Quantas questões você acha que vai cair, Léo? Olha, desde 2014, quando fui nomeado no concurso da EBSER, eu venho trabalhando com o edital da Empresa Brasileira de Serviço Hospitalar. Então, acredito que venha como vem vindo nas últimas provas. Uma questão, tá? Uma questão pode ter colocar dentro ou, se tu errar, pode te colocar fora. Essa que é a realidade. Beleza? Então, olha só, decreto 7661 de 2011, o que ele diz? Ele diz o seguinte, ó, ele aprova o Estatuto Social da EBSER. O Estatuto Social da EBSER, a gente vai verificar isso numa aula só sobre Estatuto, tá? Estatuto Social da EBSER, beleza. Agora, o que é importante levar para a prova? Olha só, Constituição do Capital Social da EBSER. A Constituição inicial para começar a EBSER, ela será nada mais, nada menos que isso ele coloca duas vezes na tua legislação, que é o decreto, que é no caso 5 milhões de reais. Então, a constituição inicial do capital social da EBSER será de 5 milhões de reais, tá? E vai vir da onde, Léo? Vai vir da onde? Se lembra que o capital social, que a gente viu na lei 12.550, ela vem da União. Eles vão falar também estados, na tua prova, DF e municípios, mas não é nenhum desses aqui, tá? Vai ser da União, beleza? Agora, a EBSER, tá? Isso no artigo 1º. A EBSER, ela é uma empresa. Isso aqui é um mnemônico, tá, pessoal? É para memorizar, tá? Eu peguei o decreto todo, tá? O decreto todo e montei para vocês. Então, assim, ó, qual que é a ideia? Só vou colocar aqui um asterisco. Se você estudar esta aula uma vez e ler uma vez o decreto 7661 de 2011, tu vai fechar a prova, beleza? Tu vai fechar esta questão que vai cair na tua prova. Pode ser mais de uma, professor? Pode sim, tá? Então, a Empresa Brasileira de Serviço Hospitalar, ela vem dizendo a mesma coisa da Lei 12.550, tá? Ela diz o quê? Que a EBSER é uma empresa pública. A personalidade jurídica, personalidade jurídica da EBSER é de direito privado, isso que a gente viu na aula passada. E a EBSER, ela constitui um patrimônio próprio, tá? O que tem que levar? Tem que levar o seguinte, olha só. Ela é uma empresa pública, tem a fase fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Ela é uma empresa pública, a EBSER. Mas ela se comporta como uma empresa privada. Então o direito não é público, é privado. E patrimônio é da própria EBSER, próprio, beleza? A gente viu na aula passada, tá? Agora, a EBSER, ela fica sujeita
a supervisão do Ministério, agora, da Saúde e da Educação. Da Saúde e da Educação, a gente verificou o quê? Que ela é vinculado ao Ministério da Educação, o MEC. E está passando um SAMU aqui, ao vivo, pertinho de casa. Beleza. Olha só. A sede, mesma coisa da aula passada. Léo, mas isso aqui é aula passada. Ó, o início é igual. Ó, a sede. A EBSER tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, tá? Isso aqui muito importante, galera. Eles colocam Goiânia, colocam São Paulo, colocam Rio de Janeiro, tá? É Brasília, Distrito Federal. E a EBSER, ela pode atuar em todo território nacional. Se não fosse isso, no edital de 2019 da banca IBFC, não teríamos concurso nacional para as universidades, hospitais universitários. Beleza? Tranquilinho, show de bola. Até aqui, sossegado. Beleza. Continuando. Finalidade da EBSER, a gente viu também na aula passada, na Lei 12.550. Temos 4. A EBSER, então, ela terá por finalidade a prestação de serviços gratuitos, galera. Não é oneroso. Às vezes vem oneroso. Oneroso é pago. Oneroso. E não é. É serviços gratuitos de assistência médica hospitalar. Beleza? Também prestação ambulatorial, isso são as finalidades da EBSER, ambulatorial. Apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade. Só tô revisando com vocês, tá, galera? Porque tem no decreto 7661 o que caiu também na lei 12.550. E, por fim, apoio, ensino, pesquisa ao ensino aprendizagem. Então, olha só, galera. O que a EBSER comporta? A finalidade: prestação de serviço gratuito de assistência médica hospitalar, ou seja, se você ficar, espero que não, mas se, por exemplo, um conhecido teu, por exemplo, precisar ficar internado 42 dias no hospital universitário do Amapá, ele não vai pagar nada por isso, beleza? Se uma pessoa se acidenta de moto e fica 3 dias hospitalizados e fica no ambulatório médico por mais um dia, também ela não vai pagar nada. Apoio diagnóstico e terapêutico seria sessões de terapias, de psicólogos, de fisioterapia e por aí vai. E apoio ensino, pesquisa ao ensino, aprendizagem. Por exemplo, aqui em Santa Maria temos a UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, e tem o curso de medicina. A pessoa que vai fazer a residência, ela vai fazer aonde? Tchararã, no Hospital Universitário de Santa Maria, certo? Que é a EBSER. Então,
tem esse apoio ensino-pesquisa ao ensino-aprendizagem. Então, a universidade e a EBSER, ela andam juntas. É uma via de mão dupla, beleza? Por isso que há apoio ensino-pesquisa ao ensino-aprendizagem, beleza? Agora, prestação de serviços. Olha só, a prestação de serviços, ele coloca só isso aqui, ó, de assistência à saúde, estão inseridas no caso, né, exclusivamente ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. Então, assistência à saúde, tu tendo o SUS, o teu cartão do SUS, tu não vai pagar nada por isso, beleza? Outra coisa, sobre a prestação de serviços. Bom, eu falei já, né, que é do SUS, mas uma coisa também que fala é o seguinte, que a EBSER, ela observará as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Saúde, beleza? Então isso aqui também só um adendo que tem depois desse parágrafo, beleza? Então é basicamente isso, tá? Prestação de serviços, o que está no decreto 7661 de 2011, beleza? Tranquilo. Agora, o prazo da EBSER é indeterminado. O Poder Executivo criou e é um prazo indeterminado. E creio que vai se manter, então, a EBSER cuidando dos hospitais universitários do Brasil todo, beleza? Como é que tu entra? Com concurso público, beleza? Essa é a forma. Prazo, então, indeterminado. Ou seja, o que vem quando vem CESP, já falou assim, ó, o prazo da EBSER é temporário, falso, errado, porque é indeterminado, não tem tempo para terminar, beleza? Regime jurídico, eu falei para vocês, aqui, ó, regime jurídico, ó, pessoa jurídica de direito privado, ou seja, o regime jurídico é próprio das empresas privadas. Leve com você isso. Mesmo sendo uma empresa pública, o regime jurídico é próprio das empresas privadas. Em que sentido? Em direitos e obrigações trabalhistas, tributários e por aí vai. Por exemplo, você passou no concurso da EBSER, tu vai ter uma carteira assinada, certo? Vai ter uma carteira assinada. Tu vai ter fundo de garantia, beleza? E tu vai se aposentar pelo regime geral de previdência social, beleza? Então, esse é o lance. Agora, recursos da EBSER. Temos alguns recursos. O mais importante, que forem vindas, né, ou designadas pela União. Recursos da EBSER. O mais importante é esse, galera, que forem vindas ou designadas do orçamento da União. Temos outros? Temos, por exemplo, alienação de bens e direitos, aplicações
financeiras, patrimoniais, ou seja, vamos supor que a EBSER tenha um espaço e ela vai locar isso aqui. O dinheiro da locação vai entrar para a conta de recurso da EBSER do âmbito patrimonial, beleza? E por fim, doações. Doações tanto de pessoa física, ou seja, qualquer pessoa pode fazer uma doação para a EBSER, quanto de pessoa jurídica, beleza? Tranquilo. Agora, galera, lucro líquido. Olha só, a EBSER, ela é uma empresa pública, mas com viés privado, de direito privado. Então, todo lucro, se ela recebeu 1 milhão e gastou 500 mil, ela tem de superávit de lucro uma margem de 500 mil reais. Então, o lucro líquido será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa. Léo, qual que é o objeto social da empresa, o lucro líquido? São esses aqui. Prestação de serviços gratuitos de assistência médica hospitalar, ambulatorial, apoio diagnóstico terapêutico, apoio ensino pesquisa ao ensino aprendizagem. Beleza? Tranquilo. Vamos continuar aqui. Agora, galera, agora a gente começa realmente o nosso decreto 7661 de 2011, porque até então foi só o que a gente falou da Lei 12.550, tá? Então, olha só, órgãos estatutários da EBSER, beleza? Temos quantos? Temos 4. Quais que são? Conselho de Administração, a gente falou isso na aula passada, só que agora eu vou abrir cada um deles, tá? A gente vai ver muito isso no estatuto, só que o que tem na lei, no decreto 7661, eu vou falar para vocês. Conselho de Administração, temos diretoria executiva, temos o conselho fiscal e temos o conselho consultivo. Então anotem aí, tá? Faça bem esse mnemônico que eu estou fazendo para vocês, tá? Monte no teu caderno, bem igual como tá. Temos apenas 4, tá? Órgãos da EBSER: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo, beleza? Vamos começar pelo primeiro. Conselho de Administração. Conselho de Administração, ele é denominado um órgão de orientação superior. Ou seja, ele vai ordenar e ele vai fazer. É a mão na massa, o Conselho de Administração. O que tu tem que saber do Conselho de Administração que cai em prova? Tem que saber o seguinte, pouca coisa, mas tem que memorizar, tem que gravar. É composto por 9 membros. Isso aqui, galera, cai em concurso, tá? Conselho de Administração da EBSER é composto por quantos membros? 9 membros, beleza? Cai todo ano, certo? Outra coisa que a gente tem que saber, a nomeação desses membros. Quem nomeia esses membros? Quem nomeia? É nomeado pelo ministro
da educação. Então, cai isso aqui também, cai em prova. Cai quando, Léo? Cai sempre. Então, ele sempre pergunta, quantos membros há no Conselho de Administração da EBSERA? Então, respondeu o quê? 9 membros. Quem nomeia? O ministro da Educação. Beleza. O que mais que a gente tem que saber? A gente tem que saber o seguinte, que o tempo, o prazo de gestão será dos membros de 2 anos, podendo ser reconduzido por igual período. Então, isso aqui também cai, galera, e cai muito. O tempo. Quanto tempo esses membros vão ficar indicados pelo ministro da Educação? Por 2 anos, podendo ser reconduzido por igual período. Beleza? Tranquilo. Outra coisa do Conselho de Administração que até agora não vi cair em prova, tá? Mas eu acho que é importante. Olha só. O Conselho Consultivo foi o único que eu falei para vocês na aula passada, da Lei 12.550. E eu falei para vocês que não é remunerado, beleza? Agora os outros são. Olha só. Os membros, os 9 membros que farão a parte do órgão do Conselho de Administração, eles receberão honorário mensal de 10%. Não vi cair em prova, tá, galera? Mas honorário mensal de 10% dos diretores da EBSERA, tá? Tá no decreto, tô trazendo para vocês. Outra coisa, galera, quando que eles são exonerados? A vacância. A vacância. Por quê? Porque quando eles entram, os 9 membros, eles assinam um termo de posse, uma ata de posse, beleza? Então, cada membro, ele vai assinar uma ata de posse, beleza? E a vacância ocorrerá quando cada um dos membros não comparecer a 2 reuniões consecutivas ou 3 alternadas. Já caiu em prova, tá, galera? Isso aqui cai de 2 em 2 anos, tá? No caso, de 2 em 2 anos, de 2 em 2 concursos, certo? Vacância, não comparecer a 2 reuniões consecutivas ou 3 alternadas. Aí eu vou colocar aqui, ó, sem motivo justificado. Vai perder o posto de conselheiro de administração. Beleza? Show! Agora, o mais importante tá aqui. A reunião do grupo. A reunião desses membros. Vão ser em que período? Vai ser mensal. Mensal. Então, mensalmente, eles vão se reunir para tratar sobre os objetos que compõem o nosso Conselho de Administração. Beleza? Outra coisa, a reunião, ela pode ser mensalmente, ela pode ser extraordinária, quando convocada pelo presidente. E um mais importante, quando não tem nem espaço mais para escrever, pelo menos 4 de seus membros solicitem a reunião. Então, olha só, galera, isso aqui é questão de prova, tá? Isso aqui, tira um print que é questão de prova. A reunião,
ela se dará mensalmente, extraordinária, ou seja, quando o presidente solicitar, vamos supor que nós estamos numa terça-feira, e ele fala, ó, quarta-feira vai ter reunião do Conselho de Administração, então o presidente decidiu, vai ter, ou se pelo menos 4 dos 9 membros solicitar, beleza? Uma reunião, será dada esta reunião, beleza? Show de bola. Agora, vamos para diretoria executiva, tá? Diretoria executiva, o que diz o decreto 7661 de 2011? Repetindo, galera, mnemônico, tá? Para vocês gravarem, tomar uma aguinha aqui. Para vocês gravarem e conseguirem ter êxito na prova, tá? Será composta a diretoria executiva pelo presidente e até 6 diretores, tá? Pintem aí, coloque com outra cor, isso aqui, ó, até 6 diretores, a diretoria executiva, beleza? Tranquilo. Agora, que mais? Vocês verificaram que no Conselho de Administração quem nomeia é o ministro da Educação? Na diretoria executiva, todos os nomeados, no caso o presidente e os diretores, serão pelo... E agora, por quem? Vai ser pelo ministro da Educação? Não. Vai ser pelo presidente da República, que no caso, atualmente, Jair Messias Bolsonaro. Então, ele que nomeou o presidente e até, não significa que são 6 diretores, até 6 diretores para compor a diretoria executiva. Agora tem um porém, ó. Indicados pelo ministro da Educação. Então, o ministro da Educação indica para o presidente e o presidente nomeia o presidente da diretoria executiva e até 6 diretores. Beleza? Tranquilo. Agora, o que é mais importante? Até vou apagar esse indicado aqui, porque o mais importante é que é nomeado pelo presidente da República, beleza? Agora, o que é importante? É importante a reunião. A reunião é mensal? Não. A reunião é uma vez por semana. Isso aqui, galera, tem que levar para a prova. Na diretoria executiva, a reunião ela é realizada, ela é feita, ela é concedida uma vez por semana. E extraordinariamente, isso aqui vai ser sempre quando convocada pelo presidente da EBSER. Isso aqui vai ser em todas, tá, galera? Então, o que é importante? O que tem que levar? O diferente, ou seja, a diretoria executiva é composta por até 6 diretores, todos nomeados pelo presidente da República, e a reunião ela é feita uma vez por semana. Beleza, isso aqui é a diretoria executiva, o resumão, tá? O resumo do resumo. Agora,
vamos para o Conselho Fiscal. O que nós temos que levar, tá? Faça, anote aí no teu caderno o que a gente tem que levar nesse mnemônico do Decreto 7661 de 2011. O Conselho Fiscal. Primeira coisa, reunião será mensal, a cada mês, e extraordinariamente quando convocado pelo presidente, certo? Mas eu não vou colocar aqui porque é sempre a mesma coisa. Agora, a vacância. A vacância é a mesma coisa. Quando tu não comparecer a 2 reuniões consecutivas ou 3 alternadas no período de 1 ano. Beleza? Isso aqui tem que levar do Conselho Fiscal. Reunião mensal e a vacância. Quando tu faltar a 2 reuniões consecutivas ou 3 alternadas no período de 1 ano sem motivo. Se tu não justificar a tua falta. Beleza. Continuando, dando seguimento. Conselho consultivo. Conselho consultivo. Eu falei para vocês na aula da Lei 12.550 que quem fizer parte do Conselho consultivo não será remunerado, mas terá um grau relevante dentro da empresa brasileira de serviço hospitalar. Uma outra coisa importante é a reunião do Conselho Consultivo. Será uma vez por ano. Uma vez por ano. Então, o que eu sugiro para vocês levar para a prova da EBSERA? As reuniões do decreto. As reuniões, ou seja, a reunião do Conselho de Administração, ele é mensal, da diretoria executiva é uma vez por semana, do Conselho Fiscal é mensal e do Conselho Consultivo é anual, tá? Outra coisa que também eu não vou colocar aqui para vocês, que extraordinariamente convocado pelo presidente, que também pode ser, né, a qualquer momento, se estamos numa terça-feira, ele falar que quarta-feira tem que ter uma reunião do Conselho Consultivo, terá, porque é o presidente que vai deliberar, beleza? Mas também é importante a gente colocar o seguinte, se tiver a pedido de 1/3 de seus membros, também acarretará reunião, tá? O mais importante, ele fala aqui de 1/3 seus membros vai ter reunião do Conselho Consultivo, do Conselho Fiscal não diz, ele fala que a reunião é mensal ou se o presidente convocará a reunião, né, extraordinariamente, para algum assunto relevante, né, urgente, de suma importância. Mas o que eu levaria é isso aqui, ó, a reunião da diretoria executiva é uma vez por semana, tá? Que é, no caso, o mais importante, né? Quando tem mais reuniões, é porque o assunto ele é mais relevante, beleza? Tranquilinho. E agora, a gente vai para questões de concurso que caiu na EBSER, decreto 7661 de 2011. Olha só o que caiu. Na banca, Instituto OCP para técnico em enfermagem, tá? Universidade Federal da Paraíba, caiu o seguinte: preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do decreto 7661, de 28 de dezembro de 2011, a diretoria reunir-se-á ordinariamente, a diretoria executiva, tá? Que fala no decreto 7661.
reunir-se-á ordinariamente. O que a gente viu aqui? Diretoria executiva, ela se reúne uma vez por semana. É a mais importante, tá? No quesito da EBSER. Então, reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês? Não. 2 vezes por mês? Não. Uma vez por semana? Sim, uma vez por semana. 2 vezes por semana? Não. 3 vezes por semana? Não. E extraordinariamente, sempre que convocada pelo presidente da EBSER, deliberando com a presença da maioria de seus membros. Ou seja, galera, letra da lei. Então, é o que eu disse para vocês. Se vocês virem essa aula, anotarem tudo e depois ler, tem que ler pelo menos uma vez o decreto, tá? Tu vai conseguir fechar as questões. Eu acredito que venha uma questão no concurso da EBSER. Pode vir mais? Pode, beleza? Olha só, Instituto AOCP caiu, mais uma questão para técnico em enfermagem, mesmo concurso. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do decreto 7661, de 28 de dezembro de 2011, o órgão de orientação superior da EBSER é o Conselho de Administração, que a gente verificou, composto por 9 membros nomeados pelo ministro de Estado. Aí lá vem da Saúde, da Educação, do Esporte, da Cultura, do Trabalho e Emprego. Aí, galera, a gente tem que verificar o seguinte. Olha só. Nós temos quantos órgãos? Nós temos 4. O Conselho de Administração, nós temos a Diretoria Executiva, nós temos o Conselho Fiscal e nós temos o Conselho Consultivo, beleza? Nós temos esses 4 que diz o Decreto 7661 de 2011. Agora, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber o seguinte, que no Conselho de Administração, quem nomeia é o ministro da Educação. Diretoria Executiva, quem nomeia é o presidente da República do Brasil. No Conselho Fiscal, quem nomeia é o ministro da Educação. E o Conselho Consultivo, quem nomeia é o ministro da Educação. Então, o único diferente é aqui, Diretoria Executiva, voltando. É bem diferente, se reúne os membros uma vez por semana e quem nomeia os membros é o presidente da República, certo? Agora, toda a galera restante, tanto o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo, quem nomeia é o ministro da Educação. Então, resposta B, Brasil. Show? Show. Esse é o mnemônico aí para te levar. E o mnemônico aqui eu me esqueci de passar para vocês. É esse aqui, Também precisa anotarem. Olha só. Temos 4 órgãos da EBSER. O Conselho de Administração, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo. E agora, eles se reúnem, no caso, reunião, para tratar dos assuntos. O Conselho de Administração, em um mês, mensal. Diretoria Executiva é semanal, uma vez por semana. O Conselho Fiscal também é de em um mês. E o Conselho Consultivo é de em um ano, beleza? Esse é o normalzão, certo? Mas aí tem aqueles poréns, certo? Que a gente também tem que se ligar para levar. E agora? Caiu paramédico, medicina do trabalho, Universidade Federal da Paraíba caiu na banca Instituto AOCP. Nos termos do decreto 7661 de 2011, o Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente mensalmente e extraordinariamente sempre que for convocado pelo presidente, a seu critério ou por solicitação de pelo menos
quantos seus membros? Isso que a gente tem que levar em voga, galera. Olha só, conselho de administração. Ó, voltando lá, cadê? Em algum lugar eu coloquei aqui. Olha só, tá aqui, ó. A reunião, ela é mensal ou ela é extraordinária pelo presidente ou pelo chamado de no mínimo 4 de seus membros. Então a resposta já está aqui direta. Então, pelo menos por solicitação de 4 de seus membros, 4 de seus membros do Conselho de Administração, tá? E 1/3 dos membros do Conselho Consultivo, certo? É o que diz o decreto. Então, letra A de América, o gabarito oficial. Questão 4. Fala o seguinte. Instituto OCP, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, cargo para assistência social. Nos termos do decreto 7661 de 2011, essa é uma alternativa incorreta, galera. Bom, temos 33 artigos desse decreto, tá? Isso aqui a gente não trabalhou, mas olha só que tranquilidade. Letra A, incorreta. Não pode participar dos órgãos da EBSER, além dos impedidos por lei, os declarados falidos ou insolventes. Bom, como que tu vai fazer um contrato com uma empresa, uma outra empresa pública ou privada falida ou insolvente? Isso aqui está correto. Não pode participar, está correto. Então, é só ver na prática. Não tem como tu fazer uma participação, mesmo que a dispensa mesmo que a licitação é dispensada. B. Os contratos que a EBSER celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa serão assinados pelo presidente em conjunto com o diretor. Sim, está no artigo, se eu não me engano, 31, tá bem no finalzinho ali. Sim, tá certo, letra da lei. Letra C. O exercício social da EBSER não coincidirá com o ano civil. Errado, galera. O ano civil, 365 dias. E o exercício social da EBSER também será de 365 dias. Então, coincidirá sim. A incorreta, C, Canadá. Letra D. A EBSER levantará demonstrações financeiras e procederá à apuração do resultado em 31 de dezembro de cada exercício. Perfeito, galera. Finalizou o ano, 31 de dezembro, ele verificará as receitas e as despesas que entrou e saiu dentro da Empresa Brasileira de Serviço Hospitalar. E letra E. Aplica-se ao pessoal do EBSER o regime jurídico estabelecido pela legislação vigente para as relações de emprego privado. Perfeito, galera. Mesmo que tu for um servidor público, tu vai ser um empregado público, regido pela CLT. Tu vai ser seletista. Carteira assinada, fundo de garantia e a Previdência Social, regime geral de Previdência Social. Então, pela legislação vigente para as relações de emprego privado, sim, voltando aqui, eu coloquei aqui para vocês, regime jurídico próprio das empresas privadas, tanto em direitos e obrigações, tanto no âmbito trabalhista, tanto no âmbito tributário, tanto no âmbito civil, tá? Então, tá certíssimo, tá, galera? E agora, para fechar, questão 5, caiu para técnico em enfermagem, caiu na Universidade Federal do Pará, Instituto AOCP. Nos termos do decreto 7661 de 2011, assinando a alternativa correta. Em relação à diretoria executiva, então tem que saber basicamente o que está nessa lousa aqui, certo? Certo, vamos lá. A diretoria executiva é composta pelo presidente, sim, e até 10 diretores, não, e até, tá certo, 6, não é 10. A diretoria executiva é nomeada pelo ministro da Saúde, não. A diretoria executiva é nomeada pelo presidente da República. C. O presidente deve ter no mínimo 2 anos de experiência na área. Não fala isso o decreto. Não fala isso. Não precisa ter experiência para ser nomeado. As deliberações da diretoria serão tomadas por maioria de votos e registradas
em atas cabendo ao presidente, além do voto ordinário ou de qualidade. Sim, nas atribuições da diretoria executiva está escrito, isso aqui é letra de lei, está escrito na lei, no decreto, que além do voto ordinário, porque pode ter membros pares, porque até 6 diretores, então pode ter 5 diretores mais o presidente, então pode dar empate. Então, no caso, além do voto ordinário ou de qualidade, ou seja, o presidente ele vota e também ele desempata, beleza? Letra E, o presidente não pode vetar as deliberações da diretoria, é falso. O presidente, sim, ele tem a obrigação, se tiver alguma coisa errada, de vetar as deliberações, ou seja, o que a diretoria acha que está certo e colocou para rodar, ele pode vetar sim, tá? Não é não, ele pode vetar. Então tá falso, tá incorreto, tá, galera? Então, para finalizar, né, agradeço você até agora visualizou essa aula. Deus abençoe você e é impossível até acontecer. Fique com Deus, um forte abraço e até mais.